Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou gravando esse vídeo faz tempo, já que eu não posto nada aqui no YouTube, porque eu estou com outro projeto, né? E eu tô focando ali no Instagram. E se vocês quiserem acompanhar, basta vocês entrar, eu vou deixar o endereço aqui, né, na descrição do vídeo. E eu resolvi gravar esse vídeo porque é um assunto que eu acredito que praticamente quase 100% das pessoas sofrem com isso. Ou se hoje não sofre, um dia já sofreu. Ou se não sofre, um dia pode chegar a sofrer. Eu espero que não, porque quem passa por isso sabe como dói, né? Como é difícil lidar com essa situação, com essa doença que eu nem sei dizer bem se é uma doença. Eu sei que muitas vezes é muito difícil, né? Você chegar a um ponto, às vezes, de ter uma crise. E eu já passei por isso também. Então, eu decidi gravar o vídeo porque algumas pessoas falam, né, que tem esse problema. E até fiz um post lá no Instagram perguntando se as pessoas queriam que eu falasse mais, né, sobre esse assunto. Só que no Instagram ali, no Stories, é bem complicado a gente falar, porque toda hora tem que ficar pausando, tem que ficar parando. Então eu decidi gravar um vídeo e postar o link lá depois. O que eu já vivenciei, né? Com as crises de ansiedade, com a ansiedade do dia a dia, e eu ainda convivo. O que é a ansiedade, né, na verdade? É uma junção, né, de vários sentimentos, né, que a gente tem, pensamentos, que são o quê? Excesso de futuro, ao contrário da depressão, que a depressão é excesso de passado, você fica conectada lá no passado, se perguntando por que foi daquele jeito, por que as coisas aconteceram, que poderia ter sido diferente, e aí você foca no passado, como poderia ter sido. E já a ansiedade é excesso de futuro, você fica pensando, como pode ser minha vida amanhã? Será que eu vou dar conta de fazer tal coisa amanhã? Eu tenho que resolver um problema amanhã, né? E aí você fica focando e se preocupando com o dia de amanhã. Só que o que eu falo assim, eu aprendi isso também bastante tempo, mas mesmo assim eu acabava me preocupando, porque às vezes acaba acontecendo alguma situação. Um exemplo, você tá no seu trabalho, 5 horas da tarde, aconteceu alguma coisa lá e você não conseguiu resolver. Você tentou de todas as formas resolver aquilo, mas você não conseguiu. E você vai para casa com aquilo na sua mente, pensando que vai acontecer isso, que eu vou ser chamada a atenção, que fulano vai fazer isso, que meu patrão vai brigar comigo, que não sei o que, vai que fulano machuca, vai que não sei o que. E você vem colocando tudo aquilo na sua cabeça. Você não dorme, porque isso eu já passei. Você não consegue dormir, porque você fica preocupado com aquilo que você não sabe. Você até reza que esse dia chega logo, para que você resolva, para tirar aquilo da sua mente, porque você não consegue dormir. E muitas vezes o que acaba acontecendo? Chegou no outro dia, aquilo se resolveu sozinho, não virou aquela bola de neve que você achou que poderia ter sido. O seu patrão não te mandou embora, não, sabe? E aí você para e respira e pensa, por que eu me preocupei tanto, né? Deixei até de dormir pensando nisso. Então, uma coisa que eu aprendi é deixar para sofrer na hora. Se for dar merda, que dê na hora, entendeu? Então, assim, é fácil isso? Não, não é fácil você conseguir. Só que o que eu fazia? Quando acontecia isso, que eu ficava com a minha mente, né, me perturbando, falando, e se, eu pegava e fazia isso. Eu falava, mas e se não acontecer nada disso que eu tô pensando? Então eu vou deixar pra mim sofrer na hora.
Se for de dar meta, se for de, né? Eu vou deixar pra mim sofrer na hora. Então, isso foi uma coisa que eu comecei a colocar na minha cabeça, certo? Que não adianta, a gente não vai conseguir resolver só pensando. Principalmente porque o que acontece? Esses pensamentos, essas perturbações vêm, na maioria das vezes, quando você vai dormir. Agora você me diz, uma hora dessa, que você tá lá na cama, você vai conseguir resolver alguma coisa? Me diz. Você tem que estar em ação, você tem que estar lá no seu trabalho, você tem que estar em algum lugar para conseguir resolver. Uma hora daquela, na hora que você vai dormir, você vai conseguir resolver? Não vai. Você só vai perder seu sono. Então, assim, igual eu tô falando, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas é possível. Isso é treino, tá? É treino. É a gente começar, quando vem aquele pensamento, aquela coisa, você para, respira e pensa assim, mas eu vou resolver? Não vou. Então, eu vou dormir, amanhã eu resolvo. E assim, é buscar, né? Toda vez que acontecer alguma coisa, você procurar fazer esse exercício. Então, assim, as dicas que eu tenho para dar. Se você é uma pessoa que esquece muito, porque eu sou assim também. Quando eu vou dormir, é a hora que eu começo a vir as coisas assim, amanhã eu vou fazer tal coisa, amanhã eu vou fazer tal coisa. E o que acaba acontecendo é que eu não consigo dormir porque eu fico preocupada se eu vou lembrar amanhã, né, que eu tenho que fazer. Então eu faço o quê? Pego um caderno, alguma coisa, um papel, uma caneta e deixa sempre na cabeceira da sua cama. Faça isso, deixa sempre. Lembrou de alguma coisa que você tinha que fazer? Vai lá e anota. Eu já fiz isso. É automático, isso sai da sua mente, é automático. Amanhã eu tenho que levar os cachorros para banhar, um exemplo. Você vai lá e anota. Porque no outro dia, às vezes, acontece uma outra situação, alguma outra coisa, e você esquece. Isso é normal, é correria do dia a dia, entendeu? Todos os dias são coisas acontecendo, gente que te liga para te passar alguma informação e tal. E se você tá trabalhando, as coisas não adianta, você esquece. Então você pega um papel e deixa ali, coloca lá na cabeceira e anota. Você vai ver como que já você tira da sua mente, você já sabe que amanhã você vai acordar com aquele papel e você não vai esquecer, entendeu? Então esse é um exercício. Outra coisa, né, que eu acabei de falar aí, né, de resolver problemas, que não levar os problemas do trabalho para casa, porque não vai adiantar, porque você não vai conseguir resolver em casa, né? Outra dica, não foque tanto nos problemas, porque quanto mais você foca neles, mais eles aumentam. Já viu aquele ditado, quanto mais mexe na mé e mais fede? É bem isso. Se você não tiver ali como resolver, catar e jogar fora, não mexe, não foca, não foca. Porque quanto mais você foca, mais aquilo ali aumenta. Você pode prestar atenção. Repara que muitas vezes a gente dá muita atenção para algo que nem é tão grande assim. Mas o ansioso, ele aumenta tudo. Ele vai criando um monte de coisa lá na sua cabeça. Se o marido não chegou no horário, já começa. Será que morreu? Será que esqueceu de vir para casa? Será que não vai vir mais? Né? A gente pensa tanta coisa, e às vezes não é nada, 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 nada. Certo? Uma outra dica que eu vou ser bem sincera. Duas dicas que eu aprendi nos últimos tempos que eu achei maravilhosa, que ajudou bastante, porque eu ainda tinha muito problema com ansiedade. Eu já tive crise de ansiedade, do meu coração palpitar e achar que ia sair pela boca e achar que eu ia morrer, falta de ar e tudo. Então eu sei como é horrível. Duas dicas que eu vou falar agora que me ajudou muito. Uma delas é
A nossa mente é que cria todos esses problemas, todas essas cacas, tudo. Então, se ela fosse capaz de resolver problema, ninguém mais teria problema no mundo. Porque o que mais tem é todo mundo tentando resolver problema a partir da mente, a partir de pensamento. E aí quem é ansioso, em vez de resolver, às vezes cria mais problema. Então assim, desliga, né? Respira fundo quando você tá com alguma situação ali que respira fundo, pede discernimento, pede para Deus direção, sabe? Se você não sabe a quem pedir, peça para Deus direção. Se tá numa situação assim, né, acalorada, deixa para resolver pro outro dia, né? Deixa pro outro dia, né? Eu sei que o ansioso já quer resolver logo. Eu sei que eu sou assim. Mas muitas vezes com cabeça quente a gente acaba fazendo coisas e depois a gente se arrepende. Certo? Então, essa é uma dica. A outra dica é que eu também coloquei na minha cabeça, que eu tô colocando aí na minha cabeça ainda. O problema tem solução? Pense, o problema tem solução? Tem? Se o problema tem solução, pra que você vai se preocupar? Porque no outro dia você vai lá e resolve, certo? Se tem como resolver, no outro dia você resolve. Se não tem Se o problema não tem solução, ferrou, né? Você vai fazer o que, me diz? O que você vai fazer se não tem mais solução? Entende? Então, é uma coisa que eu tô também trabalhando na minha mente, que tá me ajudando muito. Muito mesmo. Esses pensamentos. Quando eu vejo que vem alguma preocupação, algum medo de alguma coisa. Ah, mas eu não sei se mês que vem eu vou dar conta de fazer tal coisa ou de pagar tal conta. Não sei se eu vou conseguir. Aí eu fico, às vezes eu começo a pensar. Eu paro e falo assim, mas deixa eu sofrer na última hora? Deixa eu sofrer na última hora? Né? Nem chegou nesse dia para eu saber. Às vezes acontece um milagre, uma mágica aí e o dinheiro aparece. Eu não sei. Porque eu vou contar uma história, porque isso já aconteceu comigo várias vezes, de eu, né, deixar para sofrer na hora e eu conseguir resolver o problema. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo quando a gente foi embora para Santa Catarina e eu fiquei lá 1 ano. Quando a gente foi daqui para lá, a gente tinha umas condição melhor para poder levar as coisas, porque eu não quis desfazer, né, dos móveis e tal. E aí, a gente pagou, na época, eram 5 mil e pouco, um caminhão para levar, e a gente conseguiu de 3 mil e pouco, né? E aí, para voltar, como a gente tinha gasto todo o dinheiro, eu fiquei 3 meses, né, para conseguir arrumar um emprego, 3 ou 4 meses para conseguir. E aí, eu tava trabalhando e tal, e nem vou entrar em detalhes, mas resolvemos vir embora. E aí, a única coisa que a gente tinha, né, era uma moto e um carro. Eu tenho minha casa aqui em Rondonópolis, e tinha o carro, né, que o carro era quitado, e a moto era financiada. Então, assim, para mim, trazer minhas coisas mais ou menos no valor de 5 mil reais, que o pessoal tava cobrando, eu teria que vender minha moto, né? Porque aí ia bater o financiamento e tal, e aí eu venderia e eu conseguiria trazer minhas coisas. Só que aí eu ia ficar só com o carro, e quando eu chegasse aqui, como aqui é uma cidade grande, né, em extensão, muito grande, aqui precisaria da moto. Então, eu teria que vender esse carro, comprar outra moto e comprar um carro mais barato. E aí, eu já tava assim, sem saber o que fazer. Eu vou ter que vender. E aí, eu cheguei e falei pro meu patrão, né? Eu falei assim, né, eu tô indo embora e tal. E aí, eu precisava de uma colaboração. Se eu, né, me ajudar aí pra mim poder ir embora.
E aí, eu não sabia o que fazer, eu já comecei a entrar em desespero, e aí eu fui lá no meu pai, e aí eu pensei assim, antes de eu ir lá no meu pai, né? Aí eu pensei assim, mas eu tenho 30 dias pra mim ir embora. Então, eu vou esperar até o último dia. Se eu não conseguir, de outra forma, né? Porque eu confiava que eu ia achar outra forma pra me trazer essas coisas. Aí eu vou ir vendo a moto pra poder trazer. E aí eu fui lá no meu pai, conversando com ele, trocando ideia, né? Eu falei pra ele que eu tava sem saber, porque eu teria que desfazer da minha moto e eu não queria e tal. Aí ele pensou, aí ele falou bem assim, mas tem um amigo nosso que ele vem direto pra cá, talvez ele possa te ajudar. Aí eu falei, mas ele vem direto? Não, ele vem assim cada 3, 4 meses. Aí eu pensei, e agora? Como que eu vou, né, falar com ele? Aí meu pai falou, né, eu vou ver se eu consigo o telefone. Meu pai correu atrás, conseguiu o telefone dele, falou com ele. Aí ele falou assim, sim, eu vou estar indo para aí, mais ou menos, uma data ali dava uns 20 dias, mais ou menos, e eu trago sim. Aí eu falei assim, pergunta o valor, né? Quanto que ele cobra para levar minhas coisas? Aí meu pai não perguntou. E aí eu falei, então tá bom. E eu continuei trabalhando. E aí um dia lá, eu tava sentindo que tava chegando perto dos dias que ele tinha falado. E aí eu falei assim pra minha filha, olha, nós precisamos arrumar as coisas, porque a qualquer momento o menino chega aqui pra carregar a mudança. E aí a gente pegou e começou a organizar, guardar as coisas e tal. E nós duas mesmo, sozinhas, conseguimos desmontar o guarda-roupa meu, que era enorme. Aí tal, nós desmontamos, deixamos só algumas coisas de cozinha lá separado. No outro dia cedo eu fui trabalhar, o motorista me ligou. Alessandra, se você tá na sua casa, é porque eu acabei de descarregar aqui, eu tô subindo pra lá carregar sua mudança. Gente, eu tenho muita sensibilidade às coisas quando elas vão acontecer. E aí eu peguei e pensei, e agora? Eu vou pagar como? Porque eu não sabia, né, nem como pagar. Eu lembro que eu tinha uns 500 reais na minha conta. Aí eu peguei e fui pra lá, né, correndo pra ajudar a carregar as coisas, tudo foi carregado. E aí eu peguei e falei pra ele assim, chamei meu pai, né, eu falei assim, meu pai, e agora, né, quanto que ele vai me cobrar? Eu só tenho 500 reais e tal, e aí, dependendo do valor, eu vou ter que vender a moto, né, chegar lá em Rondonópolis, eu vou vender a moto. Aí ele chamou, falou e perguntou, né, quanto você vai cobrar e tal. Aí ele falou assim, pensou, né? Eu vi que ele pensou. Ele falou, não, vou te cobrar 1.000 reais. Aí eu falei, mas eu só tenho 500 reais. Aí eu posso te dar os 500 reais quando eu estiver em Rondonópolis? Aí ele falou, sim. Falei, então tá bom. E ele pegou e trouxe as minhas coisas. Então, tipo assim, gente, você tá vendo como que as coisas, quando você solta, né? Aquele negócio do soltar, né? Você desprende, você deixa o dia chegar pra você sofrer, que às vezes aquilo que você acha que ia acontecer, que isso, aquilo, se resolve, sabe? Assim, eu vou lembrando, e tem mais coisas que aconteceu comigo, assim, desse jeito, e eu fico até, assim, emocionada, como que Deus é grandioso, como que as coisas, né, a gente fica criando merda na nossa vida, sem ter. Então, assim, eu me emociono às vezes de falar essas coisas, né? Se eu começar a contar, eu vou lembrando de várias coisas. O vídeo já tá longo, já tem uns 20 minutos de vídeo. Mas, assim, resumindo, essa é um pouco, né, da minha história, como que eu consigo, né, lidar com a ansiedade. E se você tá aí assistindo esse vídeo e você se identificou, e mesmo assim, você acha que não consegue sozinho, né, trabalhar isso, você pode me chama aqui, pode ser aqui nos comentários, lá no meu Instagram, né? E eu posso te ajudar a trabalhar isso, porque graças a Deus hoje eu me descobri nas terapias e isso também que está me ajudando muito, tá bom?
Então, quem gostou, curte, compartilha, indica para as pessoas, para os seus amigos, para as pessoas que você ama, principalmente para quem a gente ama, né? Tá bom? Gratidão, fiquem com Deus e um ótimo final de semana, que aqui é sábado, ainda tô de manhã, tô gravando esse vídeo, tá? Beijos, fiquem todos com Deus.